Podemos ficar agora e atentos, vamos saborear, degustar a liturgia de hoje, que traz uma mensagem de preocupante, sobretudo para nós do clero. Então eu quero começar chamando a atenção de vocês para o Salmo de hoje. Olha que maravilha, diz o Salmo de hoje para nós. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. Então, a primeira estrofe do Salmo de hoje vai falar que Deus, que eu digo sempre aqui, que está preocupado a nosso respeito se nós somos justos, é Ele quem faz a justiça. Não somos nós que fazemos a justiça, é Deus quem faz justiça. Por isso Jesus vai dizer aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior, não superar a justiça dos fariseus, que era baseada na literalidade da lei, não entrareis no reino de Deus. Segunda estrofe. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor que protege o estrangeiro. Mais uma vez, o Senhor ama aquele que é justo. Então o Senhor Deus não ama aquele que é católico, que é protestante, que é evangélico, que é ortodoxo. O Senhor Deus não ama aquele que anda na patotinha dos cristãos, ou aquele que é simpatizante pelas palavras de Cristo. O Senhor Deus ama aquele que é justo. Então, quando eu digo o Senhor Deus não ama aquele que é católico, eu estou dizendo que o Senhor Deus não ama os católicos? Não, de jeito nenhum. Estou afirmando categoricamente que o Senhor Deus ama aquele que é justo. Nós, cristãos católicos, se formos justos, estamos dentro do pacote daqueles que o Senhor Deus ama. É simples assim. E a terceira estrofe: quem ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre, ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Então, o Salmo de hoje fecha dizendo que esse Deus, que é o Deus da justiça, que promove a justiça através de nós que somos justos e amamos também a justiça e praticamos a justiça, e praticando a justiça, seremos amados por Deus. Ele reinará para sempre, pelos séculos sem fim. Então, a dinâmica de nossa relação com Deus é a justiça. Passa pelo veio da prática da justiça. Não tem para onde correr. Se queremos ser santos, precisamos praticar a justiça. Porque o Senhor Deus não deixa desamparado aquele que pratica a justiça. Por exemplo, nós vimos duas falas distintas de Jesus no Evangelho de hoje. A primeira parte é exatamente contra a injustiça e hipocrisia daqueles que detêm a autoridade de pregar em nome de Deus, que são os doutores da lei. Presta atenção no que Jesus vai dizer. Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. É para tomar cuidado, não é para sair sorrindo para tudo que eles dizem, não. Por que será? Lembra do que Jesus diz em outra passagem? Escutai tudo o que eles dizem, porque eles estão assentados na cátedra de Moisés, na cadeira de Moisés, na autoridade de Moisés, para poder legislar. Mas não façam o que eles fazem, porque eles dizem: não roubem, e eles roubam. Eles dizem: não traiam, e eles traem. Eles dizem: não matem, e eles próprios matam. Eles mandam fazer uma coisa que é certa, mas eles próprios não obedecem. E segue Jesus dizendo: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Ou seja, Jesus está chamando a atenção para as pessoas que vivem de aparência. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Não é assim a nosso ditado? Esse ditado vem a calhar com o que Jesus está dizendo aqui.
E eu disse que cai para nós, os sacerdotes, porque é um puxão de orelha para nós hoje. Padres, bispos, diáconos, nós que somos responsáveis por levar a fé, por salvaguardar a doutrina, nós não podemos fazer o mesmo erro que os fariseus da época de Jesus cometiam. Qual era o erro que eles cometiam? Vocês são hipócritas, vocês carregam fardos pesados nas costas do povo, mas não ajudam a carregar nem com o dedo mindinho, vocês não têm misericórdia do povo. Quanto mais o povo peca, quanto mais o povo fica longe de Deus, para vocês é melhor, rende mais, né? Hipócritas, Jesus chama os fariseus o tempo todo de hipócritas. Então, essa não pode ser a nossa realidade. Nós, sacerdotes em Cristo Jesus, precisamos tomar muito cuidado na maneira que a gente apresenta a doutrina de Deus para vocês. Por exemplo, Jesus diz em uma das suas passagens: quem não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não terá vida em si mesmo. Sim ou não? Pergunto, para quem que Jesus está dizendo isso? Para a humanidade inteira? Jesus dirigiu essas palavras para a humanidade inteira? Não. Para os discípulos, para os seus seguidores, todas as pessoas que estavam ali em volta para ele. Aí alguém vai dizer assim: mas Jesus também disse ide pregar o evangelho. Exatamente. Mas Deus não é mesquinho. Então Deus vai criar mecanismos para salvar a humanidade que não está dentro das 4 linhas da doutrina cristã. A doutrina cristã é uma para nós, vale muito bem para nós. Ou seja, depois que eu experimento a graça maravilhosa da Eucaristia, aí vai valer o que Jesus disse: não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não terá vida. Eu não tenho o direito de recusar o banquete eucarístico. Eu, cristão católico, que já fiz a minha experiência. O cristão protestante, que não sabe o que é isso, mas critica por osmose a Eucaristia, porque ele aprendeu desde criança que católico é idólatra, e blá, 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 e esse blá, blá, blá todo. Ele, por misericórdia de Deus, se for justo, se a vida dele for justa, e essas coisas todas que ele fala da doutrina de Jesus, fala por influência e desconhecimento, Deus é misericordioso também para salvá-lo. Então é isso que a gente precisa entender. Jesus está criticando a forma com que essas pessoas usam a doutrina para condenar e manter cativa as pessoas, o povo. Em outra passagem, Jesus vai dizer: olha, vocês correm o mundo para fazer um prosélito. Um prosélito é um convertido, né, à religião judaica. Mas quando vocês conseguem converter o sujeito, vocês tornam esse sujeito 2 vezes merecedora do inferno mais que vocês. Vejam como estava a doutrina no tempo de Jesus. Tamanha era a corrupção da doutrina pregada pelos fariseus. Tamanho eram as tradições humanas impregnadas na doutrina e na lei, que abafavam os efeitos da lei. Jesus então vai chamar a nossa atenção a isso. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão pior condenação. Então percebam, ninguém vai ficar sem pagar o mal que faz aqui. E nós religiosos, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então a nós religiosos, de Deus vai cobrar com muito mais rigor do Padre Gregórios, porque o Padre Gregórios teve a oportunidade, naquele pedacinho de chão, ali em Valéria, em todos os outros lugares que ele passou, de estando com a palavra de Deus nas mãos, pregar a verdade e não o fez. De, estando com a doutrina de Jesus nas mãos, libertar o povo de superstições, libertar o povo de doutrinas humanas que afastam o povo de Deus e não o fez. Deus me livre dessa má hora. Já disse aqui a vocês, no dia que o Padre Gregório chegar nesse altar e disser: tragam o dízimo integralmente para o devorador parar de consumir a finança de vocês, tragam ofertas gordinhas, senão que aí Deus vai abençoar vocês. No dia que o Padre Gregório disser uma heresia dessa, pode mandar internar, que o padre está doido, pirado. No dia que o Padre Gregório disser algo que não está na Bíblia ou distorcer a mensagem bíblica, pode mandar internar também, porque ele com certeza não está no juízo perfeito.
Deus me livre e guarde de pregar outra coisa que não seja a verdade para vocês. É responsabilidade muito grande. E aqui então a gente procura jogar vocês à luz das Escrituras para levá-los até Deus. Ora, a segunda parte do Evangelho vai falar da viúva, da oferta da viúva, que parece aqui, inclusive, que Jesus é favorável que a gente pegue todo o nosso dinheirinho, porque olha como está escrito. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofertou tudo que possuía para viver. Quando a gente escuta a frase dessa maneira, de maneira literal, aquela mulher chegou em casa e foi esperar o quê? A morte. As 2 moedinhas que ela tinha, que ela podia ter comprado um pão, ela doou no tempo. Acabou, não tem mais nada para viver. Mas aqui o que não está dito no texto, de maneira literal, é que essa viúva confiou em Deus, assim como aquela viúva de Sarepta. O que foi que aconteceu na primeira leitura? Olha que coisa maravilhosa. O homem de Deus pede àquela viúva que dê água. Quando ela vai providenciar água, ele grita: ai, traz um pedaço de pão para mim. Ele sabia já, Deus tinha dito para ele, o profeta, para o homem de Deus, o que estava acontecendo com aquela mulher. Então ele pede de propósito: traz um pedaço de pão para mim. Ela se volta com toda a humildade, com toda a sinceridade do coração e diz: pela vida do Deus que você serve, não tenho pão, o pouco de farinha e o pouco de azeite que tenho, estava querendo preparar para mim e meu filho, para que depois de comermos, ficássemos deitados esperando a morte. Não posso trabalhar, sou viúva, sou sozinha, não tenho quem trabalhe para mim. E as únicas guarnições de comida que a gente tem é esse pouquinho de farinha, esse pouquinho de azeite. E o homem de Deus vai dizer: olha, quem manda dizer é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Vai, faz o que você disse. Prepara para você e para o seu filho, mas prepara também para mim uma porção de pão. Porque enquanto não chegar a chuva, a farinha não vai acabar e o azeite não vai diminuir no seu alforje. Ela confiou na palavra do homem de Deus e fez exatamente o que ele pediu. E não acabou a farinha. Enquanto não choveu, não acabou a farinha e não diminuiu o azeite no alforje. Então a liturgia de hoje também nos convida a confiar em Deus. Eu disse outro dia, nós não devemos ter uma separação. Não existe para nós cristãos católicos vida religiosa e vida profana. Só existe uma vida para nós, que é a vida religiosa, a vida espiritual. O que quer dizer isso? Então quer dizer, padre, que eu não posso dançar um forró, não posso dançar uma seresta, não posso ir numa excursão? Não, de jeito nenhum. Quer dizer que todos esses lugares onde eu for, eu tenho que levar a minha espiritualidade. Se, por exemplo, vamos lá, eu estou no forró com os amigos, aí alguém resolveu trocar a música, o forró, e colocar baixaria. O que é que eu, cristão, faço? Me dirijo ao dono da casa e digo: irmão, não tem uma música melhorzinha não? Não, pronto, então estou indo embora. Minha participação na sua festa acabou de acabar. Por quê? Porque a música que você colocou agora ofende a minha espiritualidade. Isso é ser cristão. Isso é levar a espiritualidade que a gente pratica aqui, que a gente escuta aqui, levar para a nossa vida. Porque para nós cristãos não existe duas vidas. Aqui dentro da igreja eu sou cristão, fora da igreja eu sou secular, né? Não existe isso para nós. Nós temos que ser sal da terra e luz desse mundo. Levar a luz que nós comungamos aqui para todas as pessoas que vão estar nos circundando. Então a primeira leitura trouxe para nós essa realidade. E a viúva que estava colocando tudo aquilo que ela tinha para a sua sobrevivência, estava fazendo, confiando em Deus nosso Senhor. E Jesus chega a dizer, ela deu mais do que todos os outros, porque deu de coração. Então, as nossas ofertas materiais, financeiras, à casa de Deus, elas precisam partir do nosso coração. Elas não podem ser feitas sob hipótese nenhuma com alguém perturbando o nosso juízo e nos fazendo chantagem emocional.
Oh, seria tão bom que a gente tivesse uma cúpula bonita aqui, né, na paróquia, mas os nossos paroquianos não fazem. Oh, gente ruim, meu Deus do céu, seria tão bom, vocês seriam tão abençoados. Isso é pressionar. Eu crio uma situação indireta para dizer que vocês não estão sendo generosos, o que é uma mentira. Se eu faço isso, se eu chantageio vocês para cuidar da casa de Deus, vocês não estão dando de coração, não importa. De 1 centavo a 1 milhão, se vocês não derem de coração, não vai atrair bênção para vocês. Então, o que atrai bênção para vocês na oferta que vocês fazem, não é o valor da oferta, é se é de coração. Sabe por quê? Porque a principal oferta que nós temos na nossa igreja, dou um doce para quem acertar. Todo mundo tem a mesma oferta. Que oferta é essa? Oi? Não. Tem que ser de coração também, mas uma coisa que a gente oferta na missa, inclusive. Na hora do ofertório, para ser mais exato. Geralmente é a vida, né? Não. Pão e vinho. Nós ofertamos no altar pão e vinho. A oferta não é só do padre, é de cada um de vocês. Vocês todos, quando o padre eleva o pão e o vinho, estão ofertando a Deus pão e vinho que serão consagrados em corpo e sangue de Cristo. Essa é a oferta mais importante do cristão católico e ela deve ser feita de coração. Porque quando a gente oferece pão e vinho e vai comungar o corpo e sangue de Cristo, aí então nós vamos fazer a manutenção da nossa salvação. Cuidado com os doutores da lei, diz Jesus. Cuidado com os homens que pregam em nome de Jesus. Cuidado com aqueles que estão à frente da igreja, porque o fato de estar à frente da igreja não quer dizer que necessariamente aquele sujeito está pregando a verdade. Cuidado, diz Jesus. Nós precisamos ter cuidado, por quê? Porque a gente precisa praticar a justiça. Deus ama quem anda na justiça. Andemos na justiça para que o nosso catolicismo possa verdadeiramente frutificar. Como é que a gente defende a fé? Vivendo. Como é que a gente defende a doutrina? Conhecendo. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Mãe Maria Santíssima. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de